meu nome é Maria Eugênia, sou médica pediatra e sou mestre em telemedicina e telesaúde pela UERJ e gostaria de iniciar agradecendo no TEDS pelo convite de mostrar o aplicativo que foi desenvolvido durante o mestrado, orientado pela doutora Alexandra e pela doutora Mônica. E o tema é uso de aplicativo para o diagnóstico da tuberculose infantil. Vou dar início falando um pouco sobre a tuberculose infantil. Então, a tuberculose é uma doença muito antiga, causada por uma Mycobacterium tuberculosis, transmitida pelo ar através de gotículas, espirros, tosse ou fala. E apesar de ser uma doença tão antiga, com um diagnóstico já bem estabelecido, tratamento gratuito, disponibilizado pelo SUS, ela ainda é considerado um problema de saúde pública, predominando principalmente nos países em desenvolvimento. E desde 2003 é considerado como um problema prioritário pelo Ministério da Saúde. Ela está, inclusive, entre uma das metas do milênio, que propõe que em 2035 tenha menos de 10 casos notificados a cada 100 mil habitantes. Hoje, esse número é de quase 34 casos para cada 100 mil habitantes. Dos fatores que facilitam o contágio da tuberculose, são condições que favorecem o aglomerado. Então, são condições de vida da população, alto nível de aglomeração, como, por exemplo, que a gente encontra nas favelas, que tem muitas pessoas vivendo em cômodos apertados, com uma habitação inadequada, com uma ventilação um pouco efetiva, que facilita com que o bacilo fique mais tempo naquele ambiente, né, que vá infectando novas pessoas. É a alimentação inadequada, que torna as crianças, principalmente e os idosos, mais susceptíveis por estarem em estado de subnutrição ou desnutrição, que favorece o adoecimento. E o tempo de exposição que esse bacilo fica nesse ambiente mais prolongado, né, que infecta mais pessoas também. Como foi dito, ela ainda é um problema de saúde público, né, e tem essa meta prioritária desde 2003 pelo Ministério da Saúde. Epidemiologicamente falando, em 2015, cerca de 10 milhões de novos casos foram notificados no mundo, com aproximadamente 1,5 milhão de óbitos. Atualmente, as estimativas apontam que 1/3 da população está infectada, com 9 milhões de pessoas adoecendo a cada ano. Quando a gente traz esses dados para o Brasil, em 2015, a estimativa mostra a notificação de 41 novos casos a cada 100 mil habitantes, com cerca de 2,7 casos de óbito. Isso inclui o Brasil na lista dos 20 países com maiores índices de tuberculose, o que é preocupante para o nosso país. Quando a gente traz isso para a população pediátrica, cerca de 1 milhão de novos casos foram notificados em 2013, só que não com 210 mil casos de óbitos. Só que até então não existiam estudos para epidemiologia na criança, foi feita uma adaptação do adulto e mostrou essa estimativa. Então, o que se acredita é que realmente há uma subnotificação desses casos e que 54 milhões de crianças realmente estejam infectadas nos 22 países com maiores índices de tuberculose, mostrando a relevância da tuberculose no mundo. Contextualizando, a gente tem uma notícia de 1996, da Folha de São Paulo, que mostra o Rio de Janeiro, com seus aglomerados, as favelas, com altos índices de tuberculose, né? E ainda destaca a preocupação das secretarias estaduais de saúde com a formação de programas específicos para combater a doença. Anos se passaram e a gente tem notícia de 2017, destacando ainda o Rio de Janeiro com as favelas populosas, com piores índices de tuberculose, com ainda uma notificação alta de 12 mil novos casos a cada ano sendo notificados. Quando a gente fala de diagnóstico da tuberculose, o diagnóstico do adulto ele já é bem divulgado na mídia. Então, aquele paciente que tem perda de peso, que tem uma tosse produtiva, casos hemoptóicos, que tem febre vespertina, ele já é orientado a procurar uma unidade básica de saúde para começar o rastreio e, se diagnosticado, começar o tratamento que é gratuito. Mas quando a gente fala do paciente pediátrico, como é feito esse diagnóstico dele? Na pediatria, eles têm vários conflitos, né? Várias dificuldades de estabelecer esse diagnóstico. Então, a criança não tem uma apresentação clínica tão típica como do adulto. Aí junta o fato da criança adoecer por vias aéreas mesmo superiores, gripes, rinite, o que acaba dificultando o diagnóstico, porque são diagnósticos diferenciais.
ela é abacilífera, então o exame de escarro que o adulto faz de forma rápida no SUS, a criança não tem indicação de fazer, porque ela nem vai ter o bacilo para ser detectado e nem vai escarrar. Muitas crianças nos países em desenvolvimento vivem em situação de miséria, que a gente viu que facilita a exposição e o contágio dessas crianças. Ela não tem autonomia de procurar um atendimento médico, então ela precisa que um adulto a reconheça como doente e a leve à unidade básica de saúde para começar o rastreio. As manifestações radiológicas são peculiares, então, diferente do adulto que tem uma cavitação, que é um achado típico da tuberculose, a criança não cavita. A principal alteração dela vai ser uma adenomegalia hilar, que nem todo mundo está familiarizado com as imagens radiológicas da pediatria e com os achados mais típicos. Diante de toda essa peculiaridade da infância, o Ministério da Saúde disponibiliza os scores, né, para diagnóstico. Então, você pode estar no posto de saúde, diante de uma criança que você acha que pode ser suspeita, e naquele momento você não tem o score tão disponível, ou nem tem internet para baixar, nem tem como procurar no meio do atendimento. Então, são vários fatores que dificultam você fazer o diagnóstico. Essa é a tabela preconizada pelo Ministério da Saúde. Dentre todas as tabelas que já foi estudada, é utilizado porque é o que apresenta maior sensibilidade e maior especificidade. Então, ele vai analisar o quadro clínico radiológico da criança, quanto tempo ela tem aqueles sintomas. Se for mais de 2 semanas, já tem uma pontuação maior, né? Principalmente se ela já foi tratada com antibiótico e não ficou bom, quer dizer que já é um quadro mais arrastado. E os achados típicos radiológicos também, como adenomegalia hilar, padrão miliar, né? Uma condensação por mais de 2 semanas, ela vai receber uma pontuação maior. Também é avaliado o contato com adulto tuberculoso, que a gente viu que epidemiologicamente falando é muito importante. A prova tuberculínica, que é o PPD, e o estado nutricional da criança. Então, esses 5 fatores são analisados e cada um recebe uma pontuação. Dependendo da pontuação, a criança vai ser classificada em diagnóstico muito provável, diagnóstico possível ou diagnóstico pouco provável. Aí fica a conduta do profissional de continuar investigando essa criança e estabelecer a linha de tratamento para ela. Dentre todas essas dificuldades que a gente viu, que às vezes o acesso à tabela é difícil, né? Não é uma tabela fácil de se decorar, às vezes você tem muito paciente para atender, a gente tem a telemedicina com as facilidades tecnológicas. Então, o telediagnóstico, a teleeducação, a segunda opinião formativa e o teleconsultório são as linhas, né, de abrangência da telemedicina. E o sistema de apoio à decisão é um desses ramos. Então, os SAD são sistemas capazes de reproduzir um raciocínio empregado numa tomada de decisão. Eles são disponibilizados de várias formas, inclusive no formato de aplicativo, que tem sido cada vez mais aceito pelos profissionais, pelo fácil acesso e pela confiabilidade dos dados que estão ali disponibilizados, né? E eles têm sido muito incorporados na prática clínica do profissional. E agora eu vou falar um pouco do aplicativo que a gente desenvolveu durante o mestrado da UERJ. Então, o aplicativo, ele tem como foco desenvolver um SAD para automatizar esses scores de pontuação para o diagnóstico de tuberculose infantil. Então, a gente dá para o profissional que está na UBS, na linha de frente, um material confiável, que é pelo Ministério da Saúde, que é o mesmo usado também pela Sociedade Brasileira de Pneumo, que o profissional vai ter fácil acesso e de uma forma confiável. Além disso, da automatização do cálculo, que ele já vai fazer o cálculo automatizado para o profissional, indicando se o paciente vai ser indicativo ou não de tratamento, ele vai ter como alternativas também a disponibilidade de casos clínicos, que aí a gente vai mostrar para o profissional com alguns casos que poderiam ser atendidos por ele na unidade básica de saúde e como é que seria o manejo dele. Imagens radiológicas também vão estar disponibilizadas para ele se familiarizando com as principais manifestações clínicas, né, na criança e um mapa de georreferenciamento para indicando quais as localidades com maior registro de tuberculose infantil. O aplicativo ele foi desenvolvido para a plataforma Android pelo sistema de programação Java. Ele foi baseado na metodologia Agile Scrum
que permite que todos os profissionais trabalhem juntos, né, de forma integrada, fazendo com que no final a gente tenha um produto mais próximo do real e em tempo hábil. E ele foi feito baseado nos critérios do Ministério da Saúde e na Sociedade Brasileira de Pneumo. Esse é o fluxo geral do aplicativo. Ele vai ser disponibilizado para médico e para outros profissionais. Aqui só para ficar melhor a imagem. Se o profissional se identificar no momento do cadastro, sim, todos os profissionais podem baixar o aplicativo. Se ele se identificar como médico, ele vai colocar o CRM dele, né, vai se identificar como médico e ele vai ter acesso a alimentar o mapa de georreferenciamento. Então, ele vai ter todas as funcionalidades do aplicativo, como cálculo para diagnóstico, os casos clínicos, as imagens radiológicas e o mapa de georreferenciamento, e ele vai alimentar. Ele vai poder, no momento do cálculo para diagnóstico, escolher se é um paciente teste, que aí ele vai ter acesso a todas as etapas de automatização do cálculo, mas não vai contabilizar como paciente real, ou se é um paciente realmente que ele está atendendo na UBS, que se for um paciente de diagnóstico fechado, ele vai contabilizar. Por exemplo, sou de Fortaleza, estou atendendo um paciente aqui, confirmei o diagnóstico, aí ele entra no meu paciente real e no meu mapa de referenciamento ele vai estar lá como um paciente confirmado. Os outros profissionais, que podem ser estudantes, enfermeiros, eles vão ter acesso a todas as etapas também. Eles só não vão poder alimentar o mapa porque o diagnóstico é médico, mas eles vão ter o cálculo para o diagnóstico, né, baseado no paciente teste, que eles vão ter acesso a todas as etapas de diagnóstico, os casos clínicos, as imagens, e vai poder consultar um mapa de georreferenciamento. Esse é o fluxo que foi feito para automatizar esses scores. Então, a partir do momento que ele começa o cálculo, ele vai, baseado na tabela do Ministério, falar se o paciente tem um quadro clínico sugestivo, né, há mais de 2 semanas, se é assintomático ou pouco sintomático, ou se ele teve uma infecção respiratória que ficou boa com tratamento de antibiótico, que também já afasta um pouco o diagnóstico. Aí o sistema guarda a pontuação dele. Ele passa para a próxima etapa, que é o quadro radiológico, vai escolher a opção que melhor se adapta àquele paciente, que também salvo a pontuação do paciente. E assim ele segue todo o fluxograma. No final, o aplicativo já diz para ele qual é o resultado daquele paciente, qual foi o somatório e qual é o diagnóstico dado. Então, vou apresentar agora as telas do aplicativo. Essa é a tela de início do aplicativo. Uma vez que ele já efetuou o cadastro, ele já tem acesso direto ao menu de funcionalidades. Então, ele não precisa estar colocando e-mail e senha toda vez que ele for entrar. Mas se ele não tiver ainda, ele vai fazer o cadastro, que aí ele vai fornecer as informações dele, né? O nome, o município de atuação, se é médico para poder fazer o mapa de referenciamento, ou se não é, que aí ele já vai seguir por todos os trâmites de cadastro. Essa é a tela de funcionalidade do aplicativo que vão ser disponibilizados. O cálculo para o diagnóstico, os casos clínicos, as imagens radiológicas, o mapa epidemiológico e as informações gerais de construção do aplicativo. O cálculo para o diagnóstico, ele vai ter a primeira opção, quadro clínico, que de acordo com a opção do paciente, ele vai marcar, só destacando que caso ele não marque nenhuma opção, o sistema não avança, né, para não ter problema de interpretação com o somatório final. Então, ele tem que escolher alguma das opções disponibilizadas e avançar. E assim por diante, o quadro clínico, a presença do contato com adulto tuberculoso, a prova tuberculínica, o estado nutricional do paciente. Depois de feito tudo, aí o aplicativo vai dar a devolutiva para ele. Se é um paciente muito provável, se é um paciente possível de ter tuberculose, ou se é um diagnóstico provável, né? Que é o somatório do Ministério da Saúde, ele dá essas 3 linhas de diagnóstico. Nos casos clínicos, a gente disponibilizou 4 casos clínicos, que eles são compostos de uma anamnese, o exame físico, uma imagem radiológica e vai fazer uma pergunta para o usuário. São temas mais comuns que ele poderia estar atendendo na UBS, para ele se familiarizando com o paciente pediátrico.
Se ele escolher a opção errada, aí o aplicativo diz que o item está correto para ele tentar novamente. Se ele escolher a opção correta, ele vai para o feedback, que é feito um comentário sobre aquela questão e mostrado a referência utilizada. Nas imagens radiológicas, são feitos locais de observação, raio-x normal da criança, adenomegalia, o padrão miliar, imagens de condensação, de infiltrado e de caso índice. Aqui alguns exemplos, por exemplo, de uma imagem radiológica para ele ver qual é o segmento, né, posterior, o ápice posterior do lobo superior esquerdo, né, segmentos apicais, e um exemplo de adenomegalia hilar, que é a alteração mais comum no paciente pediátrico. No mapa epidemiológico vai ter todos os estados, aí a partir do momento que o profissional for alimentando, ele vai contabilizando naquele estado e qual município que está sendo notificado. Aí no final você tem uma avaliação de qual estado e município que tem maior caso. E, por fim, as informações gerais sobre o aplicativo também são disponibilizadas e as bases de dados que foi utilizado, né? Que é muito importante para o usuário saber que aquele material que ele está usando é confiável, né? Que no momento de uma consulta rápida, ele está atendendo o paciente, ele pode lançar a mão do aplicativo, que já vai ajudar ele na conduta diagnóstica. E a gente espera que com a construção desse aplicativo, a gente favoreça o diagnóstico de tuberculose infantil e reduza os casos índices, né? Porque uma criança não tratada vai ser um adulto bacilífero e vai continuar essa transmissão. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer, abrir para perguntas e deixo o meu contato disponibilizado. E obrigada.